Oi, gente. Mais uma vez um grande abraço. Nós estamos iniciando a nossa live e é transmitida pelo Mídia Livre. Agradecemos à Casa Vermelha esse espaço que pertence ao vereador Guilherme Sampaio, mas que está disponibilizado para fazermos a produção desse trabalho que a gente leva ao ar toda semana. Comigo está a advogada Marti Silva e o professor José Roberto, professor do estado do Ceará, ensina na escola José de Alencar. E queremos também já agradecer a internauta pela atenção que tem nos dado. Nós estamos no início do mês de janeiro de 2018 e mesmo assim já obtivemos mais de 2 milhões de visualizações em nosso trabalho. Então, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, pelos compartilhamentos e também pelas curtidas. E peço ainda que vocês acessem o Mídia Livre através do YouTube. O YouTube é um canal muito legal, muito legal. A juventude gosta do YouTube para buscar música e para também ver filme, muitos pequenos filmes, notícias, documentários, etc. Então, nós estamos também no canal do YouTube e vocês poderão acessar o nosso trabalho no canal do YouTube. E nós vamos então começar o nosso trabalho com alguns temas. E o primeiro que eu queria aqui que vocês dois comentassem é o factoide que o presidente do Tribunal da 4ª Região lá do Rio Grande do Sul tem levantado em relação à suposta ameaça que está sendo feita aos membros do Judiciário, o que é um absurdo. Nós não concordamos com a ameaça. A ameaça não é legal, não é coisa de gente séria, mas como nesse Brasil tudo acontece, todo tipo de mentira tem sido veiculada nos últimos tempos para dar o golpe, para enganar o povo brasileiro. Esse factoide pode ser mais uma farsa desta direita inescrupulosa que quer se apoderar do país, da democracia, e que tem contribuído muito até mesmo para gerar um problema grave em relação à segurança jurídica. Então eu passo inicialmente para a doutora Marti Silva, para ela fazer uma análise. Nós temos aproximadamente 4 minutos para isso, e depois o Zé Roberto vai fazer também a sua observação em relação a esse fato. Boa tarde, Biapino. Boa tarde, Zé Roberto. Queria também dizer uma boa tarde aos internautas e aos internautas que acompanham essa atividade de comunicação que a gente tem feito aqui semanalmente, e reforçar o convite para o acesso, a inscrição no YouTube, o acesso na fanpage Blog da Dilma e acompanhar essas nossas conversas todas. E Biapino, sobre essa informação que os desembargadores do TRF4 têm passado para a imprensa, sobretudo, de ameaças que têm sofrido, inclusive desembargadores dizendo que já retiraram as famílias de Porto Alegre com medo de algum tipo de violência, de represária. Eu acho que a gente pode comentar essa questão fazendo a comparação das atitudes do campo democrático, da militância de esquerda mesmo, que historicamente nunca foi de violência, nunca foi de ameaça, nunca foi de atos terroristas. Pelo contrário, no Brasil, essa prática é reiteradamente demonstrada
por setores de direita. Eu estava aqui, inclusive, não me lembrando porque tomei conhecimento do fato por conhecimento histórico, mas fazendo uma referência importante com o caso do Rio Centro. O Rio Centro foi uma explosão de uma bomba provocada pelas Forças Armadas com interesse, com o intuito de atribuir um atentado à juventude da esquerda, à juventude militante de resistência ao regime militar na época. Então, é o seguinte, eu não vou duvidar que os desembargadores estejam recebendo algum tipo de ameaça, porque eu acho que eles têm, né, vamos dizer assim, o beneplácito da dúvida, né? Se eles estão falando, eu vou atribuir algum crédito, mas eu acredito que a Polícia Federal deve investigar e eu tenho quase que certeza de que, se investigar, vai encontrar a origem dessas ameaças, que certamente não é no movimento democrático, não é nos movimentos sociais que tem feito a denúncia do julgamento de perseguição ao presidente Lula. Os brasileiros que se colocam nessa militância política, as brasileiras e os brasileiros, sempre têm tido uma atitude pacífica, conciliatória. Nós nunca tivemos na nossa história brasileira nenhuma atitude de violência por parte dos segmentos democráticos. Então, nesse sentido, eu acho que é um factoide, né? E eu acredito que, se há alguma ameaça, ela parte dos setores de direita. Meu caro amigo professor Zé Roberto, sua opinião em relação a essa questão. Primeiro, é um prazer estar aqui ladeado pelos companheiros Biapino e pela nossa companheira. E também queria, né, agradecer aí os ouvintes, internautas, né, por esse debate, né, que estão vendo. Eu queria colocar que, em vários momentos da história, principalmente da República Brasileira, a elite tem utilizado de determinados instrumentos para desviar, né, a verdade, desviar o zoom da história, sempre em favor de si. Isso aconteceu na década de 30, isso aconteceu na década de 60, com o golpe militar, e agora, em pleno século XXI, em 2016, com o golpe midiático, chancelado pelo Poder Legislativo e Judiciário, e de derrubar uma presidenta legalmente eleita, né, constitucionalmente. Por sua vez, né, chegou agora a esse momento, próximo dia 24, um momento de muita importância, né, que está indo a julgamento do ex-presidente Lula, considerado não só a nível de Brasil, como a nível internacional, como o melhor presidente do mundo, né, e é uma das maiores lideranças mundiais, né. No Brasil nem se fala, né, em conteste, né. E a elite não se conforma, essa elite brasileira golpista, né, que se apodera da riqueza e deixou o povo brasileiro a ver navios, né, em relação ao bem-estar social. Não se conformando com essa possibilidade, né, do presidente ser julgado de maneira justa, né, de maneira honesta, né, começa a criar fatos usando o guarda-chuva da mídia golpista brasileira, que também historicamente é conhecida, né? Sempre recebendo os recados, né, do Império, Estados Unidos, né, para chegar aqui, desestruturar governos democraticamente eleitos, governos até populares, né, para se apoderar das riquezas e deixar o povo brasileiro continuar a ver navios. Muito bem. Agradeço aí pelo comentário de vocês em relação a esse fato inicial. E aumenta significativamente o apoio ao presidente Lula, ex-presidente Lula, e à democracia no exterior. Aqui no Brasil também esse apoio é muito grande. Já vista que milhares de comitês estão sendo
erguidos no país todos em defesa do Lula, da democracia e do direito do Lula ser candidato a presidente da República. No exterior, várias atividades já começaram também em vários países. Participantes da conferência da AFL-CIO, que é uma central sindical dos Estados Unidos, também se manifestaram. Organizações do Haiti, Equador, além de outros países, divulgaram carta em apoio ao ex-presidente Lula. Manifestantes criticam medidas arbitrárias e ilegais contra o Lula, com assinaturas de entidades sociais, progressistas, sindicais, populares e também de camponeses. Em Londres, foi também já organizado alguns comitês internacional em solidariedade ao presidente Lula. E um grupo foi criado no mesmo dia em que centenas de outros comitês surgiram por todo o Brasil. De modo, então, que a solidariedade ao ex-presidente Lula está acontecendo no mundo inteiro, porque o mundo inteiro reconhece o que significou os mandatos do presidente Dilma para o povo brasileiro e para o mundo. E para não falar muito, quero apenas dizer que em pouquíssimos anos, porque 16 anos em relação à história do Brasil é quase nada, o Lula e o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma conseguiram retirar o Brasil pela primeira vez em todos esses anos do mapa da fome, que é um mapa muito sério, organizado pelas Nações Unidas. Então, Marti Silva, queria que a sua opinião em relação a essa onda internacional de apoio ao presidente Lula e à democracia como um bem supremo. Isso, um valor. Olha, essa questão da solidariedade que tem sido manifestada desde o momento que se iniciou o golpe, ou seja, desde antes do Congresso Nacional fazer o impeachment da presidenta Dilma, tem sido marcada, primeiro porque acho que a gente precisa compreender a posição do Brasil no jogo, na geopolítica. O Brasil ele tem uma importância estratégica para o mundo, né? Então, com certeza, todas as nações, por seus dirigentes, estão de olho no Brasil, porque nós temos uma posição estratégica, seja para reforçar, no caso do golpe sair vencedor, reforçar um poderio uniforme de uma determinada parte do globo, ou para reequilibrar isso, como o Brasil fez com o BRICS, né? O Brasil ele conseguiu alterar a geopolítica por um certo espaço de tempo, essas relações internacionais de poder. Isso é um ponto. Então, o mundo inteiro, por seus dirigentes globais, está de olho no Brasil, porque o que acontece aqui vai ser importante para as peças que serão movidas em nível internacional. Por outro lado, as populações democráticas do mundo inteiro se preocupam, não como governos, mas como um cenário que ameaça a democracia. Você sabe que a democracia é um valor internacional. O direito é um campo de atuação do processo civilizatório da humanidade. Então, se o direito sofre retrocessos, se ele é desrespeitado, se ele é vilipendiado numa nação do tamanho e da dimensão de importância internacional que tem o Brasil, é claro que os olhares, né, dos diversos países se voltam para a gente. E, por outro lado, nós também a gente tem que considerar também a presença de vários brasileiros espalhados pelo globo. Então, eu tenho conhecimento você citou aí Haiti, Equador, que são países mais
do nosso continente, mas na Europa inteira está acontecendo a criação de comitês, calendário, agendamento de manifestações de apoio ao presidente Lula, não pelo Lula em si, não pelo cidadão Lula, é bom que a gente deixe isso bem claro, né? Não é uma ação petista, que é o partido do ex-presidente Lula, é uma ação em defesa da democracia e em defesa dos princípios do direito. Porque o que acontece com esse julgamento? Esse julgamento, ele viola as garantias fundamentais do direito brasileiro, que tem base no direito internacional. Não é por acaso que a defesa do ex-presidente Lula protocolou uma reclamação, uma denúncia perante a ONU, porque isso demonstra o interesse internacional sobre esse julgamento, né? Então, como no mundo inteiro existem democratas, existem progressistas, existem pessoas preocupadas em garantir um processo civilizatório baseado no direito, né? Nas leis, nas constituições, então é natural que venha toda essa manifestação, toda essa mobilização. E a solidariedade é o reconhecimento internacional de que esse julgamento ele é fruto de uma perseguição política. Eu tenho lido os autos do processo e cada vez mais eu me convenço de que o Moro não tinha elementos materiais para condenar o ex-presidente Lula, que é uma condenação política. Inclusive, eu sempre digo isso, que a celeridade com que esse processo vem sendo tratado, que contraria toda o calendário de atuação do Poder Judiciário, que geralmente é muito lento, reforça também esse caráter de perseguição política. Então, um julgamento com essa dimensão, que envolve um líder que alterou por sua ação política o próprio papel do Brasil em relação às relações internacionais. O Brasil nunca teve posicionamento de relações diplomáticas tão ricas, tão profícuas, tão respeitosas. O Brasil foi um momento que o Brasil ganhou autoestima, ganhou posição, não digo só apenas do ponto de vista econômico, que teve esse crescimento, mas também uma projeção na diplomacia internacional, de visibilidade na ONU, de ganhar espaço. Então, nós precisamos ver que nós temos essa importância. E é por isso que o mundo inteiro olha para o Brasil com essa preocupação, com esse cuidado, mas também com a atuação política internacional de dizer, nós percebemos, nós sabemos o que está acontecendo no Brasil, embora a mídia brasileira não reflita isso. Mas quando você vai para a mídia internacional, você vê as manchetes, você vê reportagens, você vê entrevistas com pessoas, com juristas internacionais, com juristas brasileiros, que demonstram cabalmente a posição internacional ou a opinião pública internacional em relação a esse processo que nós estamos sofrendo, que culmina no dia 24 com o julgamento do ex-presidente Lula, mas que, na verdade, é um processo político de golpe. E esse golpe ele vem sendo também protagonizado pelo Judiciário, né? Então, nós temos toda essa motivação para essa grande mobilização internacional. Muito obrigado. E eu agora gostaria de ouvir o professor José Roberto, a sua opinião em relação a essa onda internacional de apoio à democracia como um bem supremo da humanidade e ao ex-presidente Lula da Silva, que, como todos sabem, todos e todas, vem passando por uma perseguição sem precedentes na história do Brasil. No caso do Brasil, né, tem aquela frase que diz, o gigante acordou, né? O gigante acordou desde a entrada do ex-presidente Lula no governo, 2003, e ele continua acordado. E eu tenho certeza que o povo brasileiro vai acompanhar passo a passo esse processo que vem se dando e não vai se calar se houver injustiças, né? Se houver desrespeito à Constituição e às instituições democráticas, né? Como bem disse aqui os companheiros, o povo brasileiro ele é de obedecer ao que é decidido, né? Mas ele cobra o que não é cumprido, né? Então esse é o momento
de inclusive, né, temor por parte das elites, né, de querer criar caos, né, para inviabilizar o processo democrático. O Brasil não é qualquer país do ponto de vista físico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né? Está entre as 10 maiores economias do mundo, né? Tá entre os maiores países geograficamente do mundo, né? E tem uma projeção internacional muito grande, principalmente após, né, a implantação dos governos democráticos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, né? Um país que exporta para quase todos os países do mundo, né? É um país que participa de blocos econômicos importantes, né? E que tem uma atuação assim muito grande, né? Muita importância na ONU, né? Na Organização dos Estados Unidos, né? E internamente tem uma classe trabalhadora que está atuante e que tem visibilidade perante a classe trabalhadora internacional. Haja visto, né, os apoios até da FLCIL e das várias federações e confederações de trabalhadores a nível mundial, né, nesse processo agora. Em relação à elite brasileira, que historicamente, né, conhecida e já, né, erivezeira de se aliar à elite internacional para dar golpe aqui e se aproveitar das riquezas, né? Essa elite ela não se conforma com que quando o povo melhora a condição de vida, né? É como se ela estivesse aí na época da escravidão e ela estivesse na senzala, né? E o povo saindo aos poucos, se ela tivesse, ela estivesse na casa grande e o povo querendo sair da senzala e ela não quer garantir essa liberdade do povo sair da senzala para conseguir, né, o que é direito seu, o direito de se alimentar, o direito de se vestir, o direito de estudar, né, o direito ao lazer, o direito ao trabalho. É isso que o povo brasileiro quer, é isso que o povo brasileiro clama. E esse processo, né, vai nortear daqui para frente, né, ações, né, democráticas, né, no sentido do povo brasileiro voltar, né, inclusive, a se sentir feliz, né, como era na época do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, né, e que está sofrendo nesse momento de perda de direitos, né, por parte dessa elite que aí está. Muito bem. Eu queria aqui fazer chamar a atenção para um fato interessante que está acontecendo aqui em Fortaleza. Haverá eleição para eleger a direção do Sindicato dos Médicos de Fortaleza. Há duas chapas, uma chapa da direita, representada aí pelo PSDB, por uma presidenta que, segundo denúncia dos próprios médicos, tem usado o sindicato para se promover pessoalmente, que andou abraçada com o Bolsonaro, que é uma figura nojenta, que ameaça estuprar mulheres, que deu uma resposta horrorosa a uma repórter quando esta perguntou o que ele faz do dinheiro que recebe para auxílio moradia, mesmo ele tendo bens imóveis em Brasília. E a resposta dele foi tão indecorosa, tão nojenta, tão indigna, que eu não vou reproduzir em nenhum espaço de imprensa, porque eu sinto até vergonha de dizer isso publicamente. Pois bem, e a chapa de oposição é a chapa 2, aqui é um panfleto, e a eleição vai acontecer no dia 31 e no dia 1º de fevereiro, e o candidato a presidente é o Dr. Jairo Benevides, e eu particularmente, como eu não sou neutro, eu tenho sempre minhas posições, e estou apoiando a chapa 2 para a direção do Sindicato dos Médicos. E porque aqui tem um conjunto de propostas. Eles defendem o concurso público,
Programa Mais Médico e o SUS, para garantir a saúde gratuita, bancada por parte do Estado, para as pessoas mais pobres, para os trabalhadores que não podem pagar o plano de saúde. Isso é muito bom e, em virtude dessas propostas que estão aqui no plano, no programa de ação da Chapa 2, eu estou apoiando. Bem, eu queria aqui abordar um outro tema que, em nossa opinião, é muito importante. A eleição é um momento pelo qual uma nação se manifesta na escolha dos seus representantes. Haja vista que a democracia, o nosso modelo de democracia representativa nos permite, nos dá o direito de livremente, como cidadão, como cidadã, escolher os nossos representantes. Então, esse momento é ímpar, é supremo, é profundamente científico e filosófico, e todo cidadão brasileiro, todos, tem o direito de, se quiser, se candidatar a um cargo eletivo para representar o seu povo, ou no município, ou no estado, ou na eleição geral no estado brasileiro. E se percebe, pelos estudos que realizamos, que há um movimento muito forte da direita brasileira, dos grandes empresários, dos grandes grupos econômicos, para evitar a todo custo que o ex-presidente Lula da Silva não se candidate. Não sei qual é o medo, porque se eles têm proposta e se têm argumentos, e se tem inclusive dinheiro, vão fazer o seu trabalho, explicar as suas propostas e debater com o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é inteligente. Se a sua proposta é uma proposta boa, real, não é fantasiosa, não é mentirosa, se você tem trabalho realizado pelo povo brasileiro, dispute a eleição de forma limpa, sem maracutaia. Então eu quero ouvir agora a opinião dos nossos 3 debatedores, a advogada doutora Marti Silva, Zé Roberto e Zé Alberto. E eu vou passar inicialmente a palavra para o sindicalista José Alberto, inclusive foi vítima da privatização do PSDB, para que ele traga sua opinião em relação à importância de uma eleição para uma nação e dos fatos que estão acontecendo aqui no Brasil, tentando suprimir a todo custo e inclusive de forma traiçoeira e vulgar que o Lula participe das eleições de 2018. Meu caro Zé Alberto. Saudando aqui a todos os ouvintes desse nosso programa, eu queria começar essa conversa agora com vocês a respeito da eleição, que poderá acontecer este ano. Está previsto, né, mas ninguém sabe o que vai acontecer. O futuro do Brasil é um pouco imprevisível mesmo, diante dessa circunstância em que vive o país hoje, onde a democracia está sendo destruída, né? Então, veja bem, nós temos a grande mídia, e a grande mídia pertence ao grande capital. O grande capital, os empresários, né, a família Marinho e tantos outros que estão, eles têm um interesse, vamos dizer assim, que os leva cada vez mais a acumular riqueza. Eles trabalham de uma maneira na sociedade para favorecer o grande capital. Eles não estão preocupados os 15 milhões de desempregados que aconteceram nesses 2 últimos anos. Eles não estão preocupados com os que estão desempregados por isso, que estão passando fome, que já não têm mais casa para morar.
Eles não estão preocupados com isso. O nosso voto, ele é uma arma poderosíssima. O nosso voto pode mudar o país. Quando a gente elegeu o Lula em 2002, esse voto fez com que a gente transformasse o país a um país sendo respeitado mundialmente, onde a população brasileira, principalmente a população mais carente, pudesse ter, como o Lula sempre diz, poder fazer 3 refeições por dia. A cada dia 3 refeições. Então isso foi uma meta que o Lula colocou e que ele foi muito além disso aí. Isso aí era o mínimo que ele gostaria de ter feito. Então veja bem, quando você tem o seu voto na sua mão, a orientação que a gente dá é que você busque conhecer em quem você vai votar. Porque se você vota em alguém que representa o capital, eles vão promover o quê? A privatização. Eles vão promover o quê? Retirada da aposentadoria e acabar com a previdência social, como acabaram com a CLT nesse momento, porque interessa a eles e não aos trabalhadores. Então é importante que a gente saiba disso. Se essas pessoas que estão nesse momento lá no Congresso, esses deputados e senadores, os que estão lá colocados, é bom que a gente tenha claro que foi o povo brasileiro que os colocou. Quando a gente coloca, apontando o dedo assim muito forte, ó, lá só tem ladrão, mas as pessoas têm que fazer uma reflexão. Quem colocou esses deputados e esses senadores lá? Fomos nós, o povo. De uma maneira geral, todos os brasileiros votaram. E é importante que a gente tenha clareza que se eu não fizer essa reflexão, quem é de fato, que foi colocado por mim ou por outro que está lá dentro, nós vamos saber qual foi o deputado que eu votei e o que é que ele está fazendo, qual é o projeto dele, qual é o compromisso dele com o povo. Isso é importante que a gente tem que ter claro. Não adianta ficar apontando o dedo, é importante você primeiro fazer a reflexão. Será que você se lembra de fato qual foi o deputado que você votou? Isso é importante. Se você não se lembra, com certeza você não fez essa reflexão em quem seria o deputado que você votaria. Tá? Eu quero levantar aqui um problema aqui, que acontece, que a gente fala sempre que tem um grupo da Bíblia, tem o grupo dos do boi, não é? Tem o grupo da bala, e agora tem o grupo dos banqueiros, dos bancos. São 4 Bs. São 4 Bs. Então veja bem, será que essas pessoas que foram votadas pelo povo, receberam o voto da população, eles estão comprometidos com o social no nosso país? Eles estão comprometidos com o Bolsa Família, com a educação sem fronteira, Minha Casa Minha Vida? Será que eles estão comprometidos com isso? Ou eles já acabaram com isso? Não é? É bom a gente fazer essa observação. Eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa muito interessante, né? Os evangélicos que nessa hora, não é? Se são evangélicos, então eles têm que trabalhar o amor, como falou Jesus Cristo: amai uns aos outros como eu vos amei, não é? E você tem que amar ao seu próximo como a si mesmo. Isso foi dito pelas palavras de Cristo. Então, se é esse o ensinamento do Evangelho, como eu estou junto com o cara da bala? Como é que eu estou junto com os banqueiros que ficam tirando a riqueza do povo e se apoderando desta riqueza? Tá certo? Como é que eu vou estar do lado dos que criam os bois quando mata o povo de fome, que o povo não tem o que comer, mas o boi dele está lá? Então veja bem, lá na Bíblia diz o seguinte: feliz daquele que tem fome e sede de justiça. Eu pergunto, será que os evangélicos, os deputados evangélicos que lá estão, os senadores, estão de fato fazendo ou procurando fazer a justiça nesse país? Ou eles já estão fechando os olhos? É isso que era importante, fazer essa reflexão. Porque se você é um pastor, ou mesmo um fiel da sua igreja, a sua igreja está mesmo promovendo essa lisura
essa justiça? Será que vocês estão de fato fazendo isso? Porque eu desacredito muito você estar junto com o pessoal da bala, que mata gente, né? Com o pessoal do boi, que explora o povo, mata o pessoal de fome, mas não tem carne para o pessoal comer. E agora os bancos, que estão, inclusive, querendo acabar com a Previdência Social, para que as pessoas que têm um certo recurso possam fazer a previdência privada, dar lucro para os bancos, mais lucro para os bancos sem produzir riqueza nesse país. É aí que mora a grande crise do capitalismo, porque você faz dinheiro sem produzir riqueza, e aí alguém vai ficar pagando o prejuízo. E nesse país chamado Brasil, que a gente está vendo nesse momento, essa turma que está lá no governo, que está acabando com todas as políticas sociais que o Brasil vem desenvolvendo, eles estão fazendo isso, tirando a riqueza do país, tirando o desenvolvimento do país, inclusive as riquezas minerais, de uma maneira total, e mandando para outros países. Será que isso é justo? Nós brasileiros ficar com fome, sem casa para morar, sem educação, sem saúde, mandando para os Estados Unidos, primeiro país do mundo, país mais rico do mundo, nós temos que mandar nossa riqueza para lá. Por quê? Você vai se questionar, para quando você votar mais uma vez, você diz, olha, esse cidadão aqui, se é que é cidadão, não vai ter meu voto não, porque ele votou na destruição da CLT, está defendendo a destruição da Previdência Social e daí por diante. Então, você pense bem no que você vai fazer, porque o seu voto ele é importante para mudar o país. O seu voto pode trazer de novo a esperança de um país bom, de um país onde as pessoas possam ser felizes, onde as pessoas possam ter saúde, ter escola, ter universidades, porque agora está proibido do pobre ir para dentro da universidade. Então pense mais 2 vezes antes de você dar o voto. Aquele que lhe der dinheiro, esse não serve, esse é corrupto, porque ele está inclusive lhe corrompendo. Se você votar nele por causa do dinheiro, você também é corrupto, sim. Então, é bom que você pense 2 vezes antes de votar em determinados políticos que se apresentam como honestos e comprometidos. Obrigado. Eu vou perguntar agora à advogada Marti Silva a opinião dela em relação às declarações do PSOL, de sua direção, e inclusive a nota que o PSOL escreveu em apoio à democracia e em apoio ao presidente Lula em seu direito de ser candidato. E se quiser ampliar também em relação da postura dos deputados federais do PSOL, eu dou um exemplo do Ivan Valente, que inclusive eu conheço, e acho que o Ivan Valente é uma pessoa muito decente através de sua vida parlamentar, ele tem demonstrado isso. Então é essa a pergunta para o seu comentário. Bom, o PSOL, a exemplo de vários outros segmentos brasileiros, fez essa nota, né, apoiando, na verdade não é uma nota de apoio ao Lula, é bom que se deixe isso bem claro, que o PSOL é um adversário, eleitoralmente é um adversário do presidente Lula, é um adversário em vários aspectos do Partido dos Trabalhadores, mas fez uma nota reconhecendo que eleições sem Lula é uma eleição que denota o golpe. E é isso que nós não podemos deixar de voltar sempre para esse julgamento do Lula, que tem uma intenção clara de criar a possibilidade do Lula ficar inelegível e, portanto, não ser candidato à presidência da República. Esse é um aspecto. Então, mas o PSOL, ele não é um partido, não é um bloco único, tem várias posições, inclusive aquelas mais reticentes, que ficam um pouco mais, vamos dizer assim, menos afetas a essa posição crítica que a nota refletiu, porque a nota traz uma posição crítica em relação ao processo eleitoral que, se esse processo não contar com a presença do presidente Lula, em função dele ser hoje o candidato favorito em todas as pesquisas, e em função dele estar sofrendo um julgamento político, pernicioso,
tendencioso, seria golpe. Agora, sobre as eleições, e transpondo um pouco essa discussão para além da eleição presidencial, nós precisamos entender que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema restritivo, é um sistema excludente. Nós nunca conseguimos pautar nem encaminhar no Congresso Nacional a chamada reforma política, como os segmentos, como o campo democrático sempre defendeu. Nós temos um modelo de representação política sem representação do conjunto da população, porque nós temos uma população amplamente negra, nós não temos representação negra, nós temos na classe trabalhadora a maioria do eleitorado, nós não temos uma bancada de representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós não temos uma bancada representativa das mulheres, e as mulheres são mais de 50% da população, 51% do eleitorado. Então, esses simples dados aí, eles já demonstram que o nosso sistema de representação parlamentar é um sistema viciado. Primeiro, porque o processo eleitoral, ele foi, nos últimos tempos, com algumas mudanças na legislação eleitoral, algumas poucas mudanças que favoreceram esse elitismo e essa exclusão do sistema de representação brasileiro, as eleições passaram a ser mercantilizadas, então favorecem as candidaturas que têm dinheiro. Não se pode falar exclusivamente na compra de votos, mas um esquema pesado de fazer campanha eleitoral que acaba dando visibilidade, dando oportunidade, com diferenças fundamentais para aqueles candidatos que têm dinheiro. Então, não é por acaso que são os ruralistas, a bancada do boi, são as bancadas vinculadas a igrejas, na verdade, igrejas que eu acho que a gente tem que fazer um parêntese, porque a diversidade religiosa é um direito e é uma garantia de toda a sociedade democrática, mas nós estamos falando de igrejas que não respeitam a laicidade, não respeitam a diversidade religiosa e que atuam como braço político, são verdadeiros partidos eleitorais. Não é por acaso que o pastor Silas Malafaia, que tem uma prática religiosa muito pautada na mercância da fé, já anunciou que pretende eleger uma bancada com 100, olha, veja bem o perigo do número e do tamanho da bancada, 180 deputados. Esses 180 deputados não seriam negros, não seriam mulheres, não seriam trabalhadores, não seriam jovens, não seriam trabalhadores rurais, não seriam... É uma representação para um tipo de ideologia. Uma ideologia que, inclusive, como o Zé Alberto tocou aqui no amor como condutor, como transcendência da humanidade, mas que majoritariamente defende, por exemplo, a pena de morte. Tem uma posição complacente com o crime do estupro. Então, nesse ponto de vista, como igreja, é questionável. E como partido político, como corrente política, que é uma tendência de transpor a religiosidade para a política com esses interesses, também igualmente questionável, porque não desenvolvem ações para o bem-estar da população, para o bem comum, na perspectiva da ética, da sociabilidade, mas tudo em contrário a isso. Então, nós precisamos pensar no sistema eleitoral, e nós não vamos, eu acho que a gente está num momento de crise da democracia, de pleno golpe, mas não podemos perder de vista a proposta antiga da reforma política, no sentido de transformar o processo eleitoral brasileiro, um processo democrático, inclusivo, participativo e menos mercadológico, menos comercial, como tem acontecido. Então, porque candidaturas que muitas vezes o candidato desconhecido, pessoas desconhecidas, nós temos, não é mais um fenômeno, isso já tem se tornado a regra nas eleições. Sucessivamente nós temos aqui no Ceará deputado e deputada nunca antes vista na história eleitoral do Estado e que teve uma votação estrondosa, porque tem um esquema de
de mercantilização da eleição, e eu não estou acusando esses candidatos de terem comprado voto. Eu estou dizendo que esses candidatos tiveram a oportunidade de serem mais vistos, de alcançar mais os campos, os colégios eleitorais, o eleitor, porque a eleição tem sido pautada no dinheiro, é o mercado eleitoral, é um mercado que movimenta milhões, uma concorrência desigual, né? Então, nós precisamos pensar em eleições a partir de 2018, que garanta a candidatura do ex-presidente Lula, porque me parece, não é porque eu queira, eu vou votar no Lula, porque isso é uma escolha pessoal minha, mas não é porque eu queira que o Lula seja o candidato, é porque todas as pesquisas, e isso é dado, né, não houve agora nenhuma contestação, até porque essas pesquisas, me diga aí uma confederação a Fiesp, por exemplo, já fez um sondado, transporte, a Confederação dos Transportes, quer dizer, os empresários já estão fazendo sondagem e eles não estão questionando os resultados. Todas as pesquisas de opinião pública apontam para um favoritismo do presidente Lula. Isso é a opinião pública. Isso é a opinião pública. Então, essa opinião pública, que representa a opinião do eleitorado, deve ser contemplada. Até porque a gente sabe, e precisamos sempre tocar nessa tecla, que há uma eventual inexigibilidade do presidente Lula, seria uma ação política para tirar um adversário importante do páreo, né? Para tirar um adversário importante do páreo. Então, se não é para ter eleição, ou se é que é para ter eleição, que essas eleições sejam levadas a sério, como manda o sistema eleitoral brasileiro, embora ainda seja um sistema capenga, que precisa ser muito aperfeiçoado, precisa ser melhorado e para que seja efetivamente democrático. Com toda a democracia que nós temos alcançado nos últimos anos, mas nós não tocamos profundamente no sistema eleitoral. Nós não tocamos no sistema eleitoral. Pelo contrário, a Justiça Eleitoral foi paulatinamente, a cada 4 anos de eleição, criando normas restritivas, né? Veja bem, nós fomos proibidos de ter as lojinhas partidárias, os bonés, as camisetas, a livre expressão, a participação de artistas. Não é porque isso movimentasse dinheiro, muito pelo contrário, porque o dinheiro ele vai para outro tipo de ação na política. É porque isso dava visibilidade a determinadas candidaturas, né? Então, isso foi uma das formas legais que a Justiça Eleitoral contribuiu para tornar essas eleições mais restritas. Então, restritas como são, ter Lula na chapa eleitoral de 2018 é uma ação mínima de garantia da democracia no Brasil e do respeito às regras eleitorais. Perfeito. Eu vou perguntar agora ao professor José Roberto 2 questões. Primeiro, a sua análise em relação à crise do capitalismo mundial, os fenômenos que têm acontecido em nível mundial, ou seja, em vários países do mundo, que a partir desses fenômenos vem reduzindo, por exemplo, o número de empregados. O que a Rede Globo, porque é mentirosa e vagabunda, dizia que o problema era só do Brasil e só da presidenta Dilma Rousseff, o que era assim, um absurdo intelectual afirmar isso. Passei na Monsenhor Tabosa, Zé Roberto, e ali era um polo de venda de roupas. A produção era das próprias fábricas e vendiam naquelas lojas muito bonito, muito elegante e tal. Eu mesmo sempre ia Monsenhor Tabosa, mas passei lá agora, fiquei triste, porque vi um número imenso de lojas fechadas. E ali não é a burguesia, não. Ali é pequenos e médios empresários, pagadores de impostos, lutadores, que com esforço tremendo mantinham aquelas lojas, geravam empregos e era um polo muito legal, muito bonito, servia até para o fluxo de turismo. Essa é uma questão que eu queria que você analisasse. A outra é em relação à
a mudança na lei trabalhista. Hoje, meu caro José Alberto, também sindicalista, e doutora Marti, o sindicato não tem mais a prerrogativa de fazer a homologação da rescisão de contrato de trabalho. Eu vou traduzir isso aqui para uma linguagem que as pessoas compreendam. Conforme a lei, está lá expresso na CLT, que é Consolidação das Leis do Trabalho, todo trabalhador com mais de 1 ano naquela empresa, ou naquela loja, ou naquela mina, onde ele trabalha, era obrigado a fazer rescisão de contrato de trabalho, ou seja, ele saiu da empresa, a empresa fazia todos os cálculos da dívida da empresa, a indenização para com o trabalhador, e o sindicato corrige, para ver se está certo ou não. Estando certo, o sindicato carimba, assina, e o trabalhador vai ao banco e recebe o dinheiro logo que veio da empresa e vai ao banco para pegar o FGTS. Agora não, pode ser feita na própria empresa, e a Serrolim, aqui em Fortaleza, já está fazendo a rescisão na própria Serrolim e não no sindicato. O que é um grande absurdo. Eu acho que deveria haver uma rebelião. Os trabalhadores não deveriam aceitar receber a rescisão de contrato na empresa. Só recebo se for no meu sindicato. E os sindicatos precisam também fazerem mobilizações nesse sentido. Então, com você fica a palavra para você se expressar através dos seus comentários em relação a esses 2 pontos. Primeiro, em relação à crise do capitalismo, né? O capitalismo nasceu na segunda metade do século XVIII, né? Teve a sua fase de evolução e já caiu na sua primeira grande crise na década de 20, né? 1929, né? Com a Grande Depressão, crise que durou 10 anos, né? A famosa crise da superprodução sem ter consumidor, né? Era tão grande a exploração em cima da classe trabalhadora, né, que a classe trabalhadora não teve condições, né, de ter acesso ao consumo diante do maquinário, né, sofisticado da época, né, fruto da Revolução Industrial, né? Essa foi a primeira grande crise, né, que depois de 10 anos, né, os trabalhadores tiveram avanço, né, reconhecimento, inclusive dos seus sindicatos, né, e de lá para cá foi ter outra crise grande, né, na década de 1970, né, teve uma crise, né, até o carro-chefe foi o petróleo, né, a chamada crise do petróleo, que causou, né, um impacto muito grande, né, no capitalismo como um todo. E já a crise do século XXI, a outra grande crise, né, alguns estudiosos colocam do mesmo nível da crise de 1929, né, a crise de 2008, que atingiu o coração do capitalismo em pleno Estados Unidos, né, a crise de 2008, e se espalhou, né, pelo restante do mundo, né. Teve reflexo no Brasil? Teve. Mas como o Brasil vinha passando por um governo que dava prioridade ao social e associava crescimento com desenvolvimento, então não teve o impacto negativo como teve em outros países, né? Foi uma crise menor que foi administrável, inclusive, pelo governo do ex-presidente Lula, né? Isso por quê? Porque o capitalismo ele vive de explorar, né, cada vez mais a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora ela vem exercendo a sua função, né? Vem trabalhando dia e noite, né? O que eles chamam, inclusive, da mais-valia absoluta e mais-valia relativa, né? Quando você trabalha durante o dia, ainda entra à noite com a hora extra, né? Isso aí, eles são erivezeiros em obrigar a classe trabalhadora trabalhar com a jornada além das 8 horas, né? E os salários não acompanham, o poder real de compra não acompanha a evolução dos produtos de consumo,
né? E isso gera uma crise, né, que faz com que o próprio capitalismo passe a ir para o mercado financeiro, o famoso rentismo, né? Ou seja, é você entrar com dinheiro, ganhar dinheiro em cima, sem produção, sem produzir. Isso, na minha opinião, poderá gerar até a morte do próprio capitalismo, né? Como é que você vai chegar a um ponto que você não vai ter mais dinheiro, né, para você acrescentar aquela renda que você coloca nas bolsas de valores, né? Porque não está sendo gerada, a geração da riqueza vem da produção, e quem produz é a classe trabalhadora, juntamente, né, com o maquinário, chamado trabalho vivo, trabalho morto, né? Mas que isso aí, hoje, não há assim, acho que os próprios controladores que tentam controlar o capitalismo, eles não têm um domínio, né, de como isso vai chegar, a que ponto vai chegar a sociedade, o modo de produção capitalista, né? Uma coisa é certa, né? A classe trabalhadora, ela não vem se beneficiando do que foi gerado pelo sistema capitalista como deveria ser, né? Nós exemplificando o Brasil, né? Uma boa parte da população brasileira, né, está no nível ainda de vida de 40 anos atrás da própria classe trabalhadora europeia. Ou seja, que não teve, né, ela não teve o resultado esperado em forma de trabalho. Ou seja, o pagamento de salário da classe trabalhadora no Brasil é muito baixo. O salário mínimo é muito baixo. E não é porque o país é rico, o país é muito rico, está entre os 10 mais ricos do mundo, né? Mas cadê o produto disso na casa do trabalhador, né? Na mesa do trabalhador? Não existe, né? Esse é um problema muito sério, né? Que se começou a resolver em 2003, né? E que se passou até 2016 trabalhando em cima disso, e a elite, né, utilizou dos seus instrumentos, né? Aqui, eu acho que aqui vale a máxima, aos amigos tudo, aos adversários a lei, aos inimigos nem a lei. E nós entramos na dos inimigos, viu? Hoje, na minha opinião, o ex-presidente Lula é tratado como inimigo. Por quê? Porque a lei não está sendo dada para ele, né? A ex-presidente Lula não teve, a ex-presidente Dilma não teve a lei que garantia o seu cargo, não foi dado. Então, a elite trata desse jeito, né? Quem ela considera inimigo de classe, né, não é dado nem a lei. E eu vejo isso, o povo está percebendo. E tem aquela massa, quem planta vento, colhe tempestade, né? Pode até colher tempestade. Eu acho que o povo não vai ficar de braço cruzado, de boca aberta, né, se isso não for retomado, né? As garantias constitucionais dos que ocupam os cargos democráticos, né? Em relação ao sindicato em si, as entidades sindicais atuais são consideradas um entrave, né, para o patronato, né? Eles acham que faz prejudicar, que faz obstacularizar, né, a produção, né, o caminho normal, né, de uma empresa, né, e que eles querem transformar o sindicato, né, num mero carimbador, sem nenhuma discussão, sem diálogo nenhum com o trabalhador. Perfeito. Eu queria, agora já marchando para os momentos finais, fazer um questionamento aqui para que o Zé Alberto, vocês precisam prestar atenção, porque é Zé Roberto e Zé Alberto. Os sons são todos parecidos. Então, assim, nesse próximo dia 24, haverá uma manifestação nacional, principalmente no Rio Grande do Sul, mas em todas as capitais, em todas as cidades importantes do Brasil, em solidariedade ao presidente Lula e em defesa da democracia e pelo direito do presidente Lula ser candidato. Então, você fala um pouco a esse respeito
E fazendo aqui uma pequena referência ao que você falou aí em relação a essa maximização de lucro, ou seja, concentração de lucro. Quando o Zé Roberto diz: o Brasil é um país muito rico, mas grande parte do seu povo não tem essa riqueza, apesar de ser esse povo que trabalha. Isso se dá em virtude exatamente da concentração de riqueza. Esse prefeito de Fortaleza, ele está contribuindo para isso. Como ele é conhecido por todos, os jornalistas têm falado, uma pessoa que mente. Ele fez muitas promessas que não aumentaria a passagem de ônibus, aumentou 4 vezes em 3 anos só. Muitas promessas que fez era só para enganar o povo. Agora, na última eleição, ele mostrou um galpão cheio de remédio e disse que não ia mais faltar remédio. Faltou no primeiro mandato porque não tinha um galpão para guardar remédio. Agora tinha o galpão. E não aparece de novo o remédio. Eu já sei que o problema não era galpão. E enganou o povo. E ele também inventou a mentira que ia acabar com tudo que era fila de ônibus. Não teria mais fila no terminal, não teria mais fila em canto nenhum. A fila do terminal e aqui no centro da cidade de Tardezinha é maior do que nunca. E ele disse que ia acabar tudo isso com o cartão de passagem. Passcard. Pronto, Passcard. Mas, na verdade, o Passcard, e houve um incentivo e uma propaganda muito grande do poder público para fazerem o bilhete único. Sabe para que é o bilhete único? Sabem para que é? Para acabar com o trocador. E vai acabar com o trocador. Isso significa, Zé Roberto, concentração de renda na mão do empresário de ônibus, que não tem responsabilidade social, que não respeita o fortalezense, que essa mulher que está agora no comércio e vai sair de tarde, vai ser machucada, vai ser assaltada, vai ter a bolsa roubada, porque na hora de entrar dentro da portinha do ônibus é uma multidão. Pois bem, esse trocador de ônibus que vai perder o seu emprego, eu tenho uma fonte. Eu sou radialista profissional, eu tenho direito a ter fonte, não sou obrigado a dizer, nem a lei me obriga a dizer, que vai já em Fortaleza acabar o trocador. Sim, já é uma... Certo? Então vai concentrar renda. Qual é o seu interesse, Roberto Cláudio? Em acabar com o trocador para favorecer a vida do empresário de ônibus. Qual é o seu interesse? O que você ganha com isso, se você está prejudicando o povo de Fortaleza? Mas era apenas um comentário meu. E agora, Zé Alberto, as suas considerações, e já será a última fala aqui da nossa live. Eu queria lhe perguntar sobre as atividades e sua opinião em relação a essa manifestação do dia 24. Olha, veja bem, só antes de tocar nessa questão das manifestações que a gente vai participar e vai acontecer, eu queria só reforçar essa questão da concentração de renda no Brasil, tá certo? Saiu uma pesquisa aí bastante recente. Eu não me lembro aqui o nome eu sei que foi uma associação que fez essa pesquisa, uma coisa à parte do governo e tudo mais, e constatou que 6 pessoas, ele resumiu em 6 pessoas, né? Tem a fortuna equivalente a 100 milhões de brasileiros da classe menor. Ou seja, metade da população brasileira, a fortuna está na mão de 6 pessoas. Então, olha aí a monstruosidade da concentração de renda que acontece nesse país, né? Aí, por isso, uma das razões para a gente estar no mapa da fome, porque o dinheiro está na mão de poucos, né? É 50% da população, 100 milhões de pessoas, né? Então, veja bem o que está acontecendo em nosso país. Em relação a essa questão da eleição sem Lula é fraude, isso é real, é real. Essa elite aí, mais uma vez, falando um pouco disso, eles querem aumentar o seu lucro,
querem cada vez mais aumentar o seu patrimônio, e aí ele tem que tirar de algum canto, que não é deles próprios, vão tirar dos outros. E quem são os outros? São nós, os trabalhadores, né? Nós, trabalhadores, que vamos para as fábricas, que vamos construir casas, que vamos fazer o carro, o liquidificador, a geladeira, né, o pedreiro, ele constrói a riqueza do país. É isso aí que é a riqueza do país. Quando eu pego, Ibiapino, vou ao banco e peço R$1.000 emprestado e vou devolver 1.200, eu comprei dinheiro. E nesse intervalo eu não produzi nenhuma riqueza. Eu só transferi a minha riqueza que eu produzi lá atrás e dei uma parte para ele. Então é aí que a crise do capital acontece. O Lula, inteligentemente, na crise de 2008, que vem se arrastando ainda, o que é que ele fez? Não vou dar dinheiro para vocês, empresas, não, para dizer que vai resolver o problema de vocês, não. Vocês vão botar mais emprego, vão produzir mais, eu vou baixar o imposto para o pessoal comprar. Aí a população comprou mais, o capital girou, produziu mais dinheiro na sociedade, produziu mais riqueza, e aí o Brasil cresceu, diminuiu, saiu do mapa da fome, aumentou 23 milhões de empregos, tá certo? Então foi isso, ele fez o inverso da tese de muitos economistas que tem no mundo, não só no Brasil, tem no mundo. Ele fez o inverso, ou seja, ele confrontou, não é, a tese dele de uma pessoa que não teve a oportunidade de sentar no banco de uma faculdade, mas ele sentou no banco da vida e sabe como é que funciona lá embaixo, na base, como é que funciona o trabalhador na sua casa, como é que ele traz o alimento para dentro de casa, ele sabe. Então ele fez com muita sabedoria e tirou o Brasil do mapa da fome. É pouca coisa não, pessoal. Em pouco mais de 12 anos, por aí assim, 12 anos, né? Foram 8 anos, né? O mandato foi 12 mandatos. Em pouco mais, 8 anos, o Brasil deu um galope de qualidade de vida ao povo brasileiro, na qualidade de vida na saúde, na qualidade de vida da educação e tudo mais. Não quer dizer que nós ficamos numa coisa muito boa, não, mas estávamos no caminho de chegar lá, do nosso objetivo, né? Melhorar a qualidade de vida. E agora chegou essa coja que está lá no poder, porque todo dia cai um ministro, entra um e sai outro, porque roubou, porque pegou propina, mas ninguém é preso. É comprovadamente, mas ninguém é preso. Assim como o Gidel, assim como o Aécio, e aí vai. Ninguém sabe nem se aquele cabra lá está preso. Não, aquele que está lá na Câmara, como é até esqueci aqui. Eduardo Cunha. Ninguém sabe, né? Algumas pessoas a gente escuta conversa que ninguém sabe onde é que ele está. Preso é que não está. Isso o pessoal fala, não sei. Né? É a interrogação, fica aí para a justiça mostrar para a sociedade realmente se ele está preso. Que isso é um direito nosso, de cidadão brasileiro, querer saber, porque se ele foi colocado na cadeia, que ele esteja lá. Né? E aí o povo não sabe. Né? Então, veja bem em que situação a gente se encontra. Então, vai ter um ato na rua e em todo o Brasil, aqui em Fortaleza, e em todo o Brasil, no dia 24, nós vamos estar na rua, defendendo aquele que defende o Brasil, que defende a melhoria do nosso povo. Não é à toa que foram mais de 150 anos para trazer o Rio São Francisco para o Nordeste, e o Lula trouxe. Passou por cima de tanta gente aí boa, que tinha anel de doutorado e que não fez, o Lula falou assim, olha, depois nós vamos fazer. O São Francisco é para água lá no Nordeste. E não terminou porque tiraram a Dilma, senão já estava concluído. Tá certo? Que eles não querem fazer isso, mas o Lula fez e cumpriu a palavra. Então é preciso que a gente coloque pessoas que tenham compromisso com o povo, com o trabalhador. Porque compromisso com o patrão, esse não vai olhar para o trabalhador, não. Por isso que nós, trabalhadores, temos que saber quem é que está do nosso lado e quem está do lado de lá. Quem está do nosso lado vai defender a nossa vida, nossas propostas. Quem está do outro lado vai puxar a corda para eles. E a gente vai ficar só olhando. E aí aumenta a fome nesse país novo e o desemprego também. Obrigado. Bom, a esquerda encerrou. E a advogada Marti, aqui na minha direita, vai fazer aí a sua consideração final para a gente encerrar a nossa live de hoje. Certo. Eu quero falar rapidamente sobre a questão da crise do capital
e fazer uma seguinte reflexão. Eu acho que o capital não está em crise. O Estado está em crise, a sociedade está em crise, a humanidade está em crise, o planeta está em crise e o capital está muito bem obrigado, porque ele se sustenta sempre numa margem de ganho muito forte. É ganho político, é ganho de poderio militar, ganho econômico. Então, o capital ele produz uma crise para a sociedade. Ele produz uma crise, porque ele quer manter uma forma de lucratividade que não pode sofrer nenhuma redução. Então, não interessa mais, em determinados momentos, ao capital, a produção fabril, porque ele quer se sustentar e nós estamos dentro do fenômeno do capital financeiro. Infelizmente, a tecnologia, a revolução tecnológica, que poderia favorecer a humanidade, favoreceu fortemente o grande capital. Os mercados financeiros hoje eles circulam no mundo de forma global, né? Então, não é por acaso que o neoliberalismo ele tem como meta a redução do mundo do trabalho e a redução do Estado, mas o fortalecimento do mercado financeiro. Essa é uma discussão que eu acho que ela é muito profunda e em 10 minutos a gente não esgota, mas eu até proponho que em outras pautas a gente traga como centralidade para nosso debate essa questão da crise do capital, que é uma crise estrutural e que não aponta para uma solução imediata, né? Mas, mais uma vez, quero agradecer o convite da participação, convidar os internautas para curtirem a fanpage, blog da Dilma, para se inscrever no YouTube, na Mídia Livre, agradecer a direção da Mídia Livre, a direção da Mídia Livre, inclusive, manda um abraço para as internautas, e eu vou, no final, para finalizar, mandar um beijo, um abraço para todos, mas agradecer também a Casa Vermelha, esse ambiente muito agradável, bonito, cheio de cores, né, predominantemente o vermelho, mas bem colorido, bem acolhedor, que é o espaço onde a gente sempre faz os debates, e dizer que vou, para finalizar, com um beijo e um abraço para as internautas e os internautas, mas com a sugestão do livro, né, o livro da semana. Me deram aqui a direção da Mídia Livre e sugeriu que eu fizesse uma indicação de livro escrito por mulheres. Eu não vou fazer, não vou obedecer. Vou fazer uma indicação de um livro escrito por um homem, um cearense muito interessante, que eu gosto muito, Lira Neto, muito premiado, com várias biografias fantásticas. Getúlio Vargas, essa estou me devendo, Padre Cícero, Rodolfo Teófilo, e de uma mulher que tem uma importância muito grande para a história da música brasileira, Maísa Matarazzo. Então, sugiro, li o livro quando foi lançado e agora peguei de novo, estou namorando com ele, estou relendo. Então, Lira Neto é um autor maravilhoso que merece ser lido em toda a sua obra, porque não tem nada ruim nesse homem, né? E não tem nada de desinteressante na história dessa mulher. Maísa Matarazzo, só, se eu não me engano, só numa multidão de amores. Uma cantora fantástica que fez história na música popular brasileira, uma personalidade incrível e uma mulher que a gente precisa rever, principalmente nesse momento que a música brasileira está soterrada por ruindades, né? Então a gente precisa resgatar coisas boas da nossa música e a Maísa Matarazzo, na biografia do Lira Neto, é uma delas e eu recomendo a leitura para todos vocês. Até nisso a televisão brasileira foi ruim. Mudou o gosto por brasileiro em relação à música. Principalmente esse forró ordinário do Nordeste é um negócio de fazer vergonha. É realmente um lixo. Até nisso a televisão brasileira influenciou. Eu queria lhe agradecer muito, cara internauta. Queria dizer que vocês têm sido muito importantes para esse nosso trabalho. Olha, em tão pouco tempo, mais de 2 milhões de pessoas acessaram o Mídia Livre. Peço para vocês, se não for muito pedir, para vocês compartilharem e também para acessar tudo isso no YouTube também, porque está sendo publicado no YouTube também. Então,
queria aqui também fazer a minha indicação de livro. Vou indicar hoje um livro que não é nem político, é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Que escritor extraordinário. Eu queria ter a capacidade de Júlio Verne de colocar o pensamento que sai da alma, e ninguém sabe onde é que está localizada essa alma, se é somente do cérebro, se é do corpo inteiro, e coloca no papel de forma magnífica. Acho que um outro livro também que vale muito a pena ler, porque fala da história de Fortaleza, da formação da sociedade, é um romance, A Normalista, de Adolfo Caminha, que é um conterrâneo nosso, lá de Aracati, e, em minha opinião, ele escreve melhor do que José de Alencar, apesar de José de Alencar ser um escritor extraordinário. Se vocês puderem e quiserem, o meu Facebook é Antônio Biapino. Então lá eu escrevo uma coluna diariamente, tem alguns artigos, e agradeço também a vocês por isso. E nas lives serão, a partir de agora, colocada ao final uma música que representa aí um pouco essa história da América Latina, história da música, história da formação social do nosso povo, mas uma música latina de qualidade muito boa, e a produção pensou e acha que é importante fazer isso, e nós estamos aqui então indicando e informando para vocês. Um abraço muito fraterno, muito solidário, e até a próxima. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.